Meus amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Que a graça e as maravilhas do Deus Altíssimo alcance a vida de todos vocês. Hoje, quarta-feira, 18 do mês de setembro, né? E estamos aqui porque Deus tem estendido sobre nós as suas mãos, né? O braço do Senhor está estendido sobre as nossas vidas. E eu tenho a plena certeza que também o braço do nosso Deus está estendido sobre as vossas vidas, tá? Quero deixar aqui alguns versículos da palavra de Deus para a gente meditar um pouquinho, tá? E que essa palavra aqui penetre no seu coração. Tá lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o texto bíblico diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei contigo e tu comigo. Tá? Então nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra. Esse Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, por meio da mensagem dessa meditação, bater na tua porta. Não resista, tá? Abra a sua porta. Permita que Jesus entre dentro da tua casa. E eu tenho a plena certeza que você não irá se arrepender. Porque onde Jesus está, aonde Jesus entrar, milagres acontecem, tá? E eu sou prova viva dos milagres de Deus. João capítulo 14, versículo 4, versículo 5 e o versículo 6. O texto bíblico nos diz assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Aqui é um diálogo que Jesus de Nazaré está tendo com os discípulos. Jesus está em volta da mesa da ceia, já nas últimas instruções, dizendo para os discípulos que ele iria se ausentar, ele iria para um lugar que naquele momento os discípulos não poderiam estar com ele. E quando Jesus traz essa palavra, surge no coração dos discípulos uma tristeza, porque os discípulos haviam deixado tudo, deixado casa, deixado tudo para seguir, para estar com Jesus. Aonde Jesus ia, os discípulos estavam com ele. Onde Jesus parava, os discípulos estavam com ele. E os discípulos presenciaram muitos milagres. Os discípulos presenciaram muitas maravilhas que Jesus realizou na vida do povo, na vida das pessoas. Então, quando Jesus chega e diz que ele vai para um lugar que os discípulos não poderiam ir com ele, isso traz uma tristeza. Para onde ele vai? Então, Jesus, observando e conhecendo o coração deles, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, dentro desse diálogo, Tomé vai se levantar e vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Né? E provavelmente essa seja a pergunta que provavelmente você esteja se fazendo: para onde eu vou? Para onde eu estou indo? Onde eu chegarei? E claro que eu estou falando aqui dentro do sentido espiritual, né? Existem muitas pessoas falando de Deus,
Existem muitas igrejas falando de Deus, existem muitos caminhos dentro da nossa sociedade, no mundo que nós estamos vivendo, que aparentemente falando, eles apontam para Deus. Só que Jesus de Nazaré, já falando aos discípulos e já trazendo aqui uma palavra de ensinamento para eles, Jesus vai dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai, Jesus falando, né, senão por mim. Então, diante de tantas situações, tantos caminhos que a gente consegue observar dentro da nossa sociedade, Jesus está dizendo que Ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos, Ele é o caminho. E se você almeja chegar nas mansões celestiais, adentrar o céu de glória, alcançar a salvação da sua vida, o caminho é chamado de Jesus de Nazaré. Não existem segundos caminhos, terceiros caminhos, quartos caminhos, não, de maneira nenhuma. Jesus se coloca como o caminho, tá? Então existem pessoas colocando outros caminhos, dizendo que outros caminhos podem levar o ser humano à presença de Deus, ao céu de glória, mas biblicamente falando não existe outros caminhos. O caminho é chamado de Jesus de Nazaré. Tem um versículo bíblico aqui que vai falar que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se não me falha a memória, está em Atos capítulo 4, versículo 12. Jesus é o caminho. Almeja chegar lá, almeja alcançar o céu de glória, almeja alcançar a salvação da sua alma, o caminho é chamado de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, que você tenha um dia abençoado, você, a sua casa, a sua família, e que você seja uma pessoa que abra, né, que possa abrir o coração, né, a porta do coração, porque Jesus, ele bate e ele diz: eis que estou à porta e bato, tá? Seja essa pessoa que está ouvindo a voz de Deus e abra a porta, pois Jesus quer fazer morada e quer transformar a sua vida e a sua história e a sua casa. Amém? Deus abençoe. Bom dia, no santo nome de Jesus. A paz do Senhor.